Antes de você escutar este áudio, se inscreva no canal e dê um like para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Elogio aos 4 temperamentos, Dr. Ítalo Marcilli, capítulo 6, o melancólico. O temperamento melancólico é composto da combinação entre as características fria e seca, simbolizadas pela terra. Este temperamento geralmente produz uma percepção muitíssimo injusta da parte dos outros. A própria natureza do nome melancólico pode inclinar muitos a ver neste temperamento indivíduos fadados à tristeza. A melancolia, vulgarmente, está associada ao estado de prostração, queixume e reclamação. Mas tal percepção é falsa, pois reclamação e tristeza são qualidades negativas e o temperamento não representa uma dimensão que possa ser descrita em termos de positivo ou negativo, e trata apenas de uma dimensão mineral e fixa da natureza humana. É completamente falso, portanto, que por uma fatalidade os homens nascidos sob a égide da frieza e secura estejam fadados à tristeza. Os melancólicos não são tristes e nem destinados à tristeza. São, ao contrário, indivíduos de convivência muito agradável, dada sua profundidade e solidez naturais para compreender a natureza e o funcionamento interior do melancólico. É preciso meditar sobre suas duas características, a frieza e a secura. A frieza está associada à qualidade do repouso. Nos elementos físicos com característica fria não existe a tendência à expansão. Coisas frias não são expansivas, são o inverso, tendem ao repouso. O melancólico, portanto, também tende ao repouso, a ser uma mera presença, a não se mexer. Possui certa impassibilidade, porque sua natureza não anseia por um preenchimento. Já a secura confere ao melancólico a característica de não envolvimento, de resistência, marcação. Daí a associação comum do melancólico a um sujeito triste. Embora em geral injusta, não se trata de uma associação totalmente despropositada. O indivíduo dotado do elemento seco guarda connaturalidade com apetite irascível, o apetite que inclina aos bens árduos, como a justiça, a regra, a nobreza, a lealdade, etc. Qualidades que estão encarnadas nos acontecimentos concretos deste mundo, mas apontam para valores transcendentes, superiores. O melancólico possui inclinação para coisas transcendentes, que são geralmente a grande esperança do espírito, isto é, aquilo que o mobiliza e excita, dando gosto e brilho para a vida, sem estarem aparelhadas daquele motor expansivo típico do colérico. Poder-se-ia deduzir que alguém com desejos tão elevados, sem um recurso da energia expansiva, terminaria na tristeza, ao concluir que deseja o que não pode obter. Para o colérico, esse drama parece inexistente, já que o fogo sobe e naturalmente alcança o que está acima. No entanto, nada mais enganoso do que pensar que o melancólico estaria aquém desses altos ideais. Há um mal-entendido. Aliás, quando se fala em almejar coisas elevadas subentende-se sempre a ideia de que isso significa aspirar às coisas profundas. Esse preconceito ignora a dimensão de amplitude presente nesse tipo de desejo, pois está inscrito na natureza real desse tipo de anseio um simbolismo que revela duas faces, a saber, a da amplitude do desejo e da sua profundidade. Os mosteiros, por exemplo, eram construídos tanto nos montes quanto em vales. No simbolismo, o que há de mais alto e nobre está no topo da montanha e também na profundidade da caverna, que pode ter sua representação na profundeza do coração humano,
átrio e ventrículos escondidos que penetram fundo. A simbologia da profundidade e das coisas altas ou nobres está repleta de aspectos melancólicos. O melancólico não quer ou deseja as coisas altas, profundas e nobres ao modo colérico, e se frustrará se o fizer, por não possuir em sua natureza a expansividade, mas a persegue ao seu modo. A natureza do melancólico é a mesma natureza da terra, da rocha. As casas não são construídas sobre o ar, mas sobre a rocha. Os tesouros não estão escondidos no fogo ou na água, mas sob a terra. Davi não recorreu à água ou ao fogo para derrotar o blasfemo Golias, mas ao elemento sólido, a pedra lisa e perfeita. A natureza melancólica é boa e profunda e se apresenta com a mesma presença segura de uma rocha. É a terra o lugar onde se plantam as sementes que vão nutrir os homens. É também nela crescem as árvores que vão nutrir o mundo. A terra é símbolo de gestação, fecundação, solidez e consistência. É o elemento mais intuitivo, a base ou profundidade, o solo onde se guardam os tesouros e segredos. O tempo da terra, porém, é um tempo estendido, como nos indicam os tempos geológicos. Também não é possível alcançar o centro da caverna, o coração de uma mina do dia para a noite. Sem esforço, trabalho, consistência, persistência, constância, não se retira o tesouro da terra. Por isso, o melancólico precisa enquadrar-se numa escala de tempo mais lenta. Por outro lado, quando se cava um túnel, aquela construção permanecerá por séculos. Aquele túnel tem consistência, permanência, é de confiança. Eis a característica dos melancólicos. O melancólico, porém, sem o cultivo dos elementos da civilização, educacionais e espirituais, pode encontrar nas suas características mal orientadas uma fonte de sofrimento. Um melancólico adulto, sem o cultivo do espírito, manifestará características que podem, de algum modo, atrapalhá-lo em seu progresso. Se um casal de pais melancólicos, lidando com crianças também melancólicas, impuserem a obsessão da ordem e da estrutura, pois são estas as matérias de que são feitos, corre-se o risco de que a fala, a expansividade ou o desafio sumam de seu horizonte. Essa supressão pode produzir um sistema educacional com meras qualidades estruturais, com plano, sistemas e ordem pré-determinada, mas sem lugar para roubos brilhantes, aventuras, para a expansão e o convívio, a fala e o envolvimento. Há um aspecto do relacionamento amoroso que exige a presença da ordem. O melancólico possui facilidade em criar esse tipo de estrutura que sustenta os relacionamentos. Sem um lar mais ou menos organizado, sem contas pagas, sem limpeza, é impossível progredir no convívio conjugal, por exemplo. O esquema amoroso exige certa ordem e previsibilidade, características melancólicas. Mas uma vida toda previsível, que não tenha lugar para aventuras, para desafios, para expansões, cai na completa monotonia. Apesar de haver uma qualidade melancólica necessária ao relacionamento amoroso, uma casa feita só de pedra não é mais do que uma lúgubre caverna, sem calor, sem música, amor, choro, tristeza e alegria. Uma casa não tem vida. O melancólico sempre corre o risco de confinar suas relações numa estrutura, conferindo o valor máximo à previsibilidade, do mesmo modo que o colérico. A não encontrar lugar no coração para os elementos concupiscíveis, os torna por inúteis. O melancólico pode ter problema em obter fontes de gozo, prazer e tranquilidade, dada a dificuldade em estar presente nos momentos de alegria ordinária que os relacionamentos humanos produzem.
O pai melancólico precisa armar-se de cautela, pois poderíamos dizer que uma criança é feita de alegrias ordinárias. Só apresenta coisas que não servem para nada. Um desenho indiscernível, rasurado por uma criança de 4 anos, é um nada. O pai melancólico, ao não encontrar nele gozo e alegria, pode ter a delicadeza de não devolvê-lo para a criança, evitando transparecer a impressão de secura e contração. O desafio do pai, professor ou chefe melancólico é encontrar no próprio interior e na própria ação, e numa ação que emerge de sua própria natureza, um lugar de envolvimento e acolhimento. O melancólico possui a natureza estável da terra, mas a terra também tem suas formas, e nem sempre é apenas a massa indiscernível do barro. Sem abrir mão da própria natureza, o melancólico pode encontrar respostas intelectualmente, conduzido por suas motivações superiores, que quase sempre representam o sentido último das coisas. A partir da inteligência, pode chegar à conclusão de que, em primeiro lugar, nem todos são semelhantes a ele, o que torna necessário um esforço de envolvimento e acolhimento, uma abertura para essas realidades. O elemento terra, apesar de temperamental, pode se misturar com um novo elemento, seja um espaço de convívio ou apreço intelectual. O melancólico pode, então, se deixar infiltrar e preencher de elementos úmidos, pode receber a umidade da cultura e da civilização. A terra geralmente resiste, mas a argila também é terra e terra moldável. O melancólico, desta forma, não está fadado à falta de energia, tristeza e resistência, pois pode acrescentar à própria biografia e personalidade os elementos da cultura. Há alguns pontos positivos que o melancólico possui por si mesmo. O primeiro é a capacidade notável de reter impressões por um longo tempo, guardando-as com facilidade, sejam positivas ou negativas. É evidente que o melancólico traumatizado guardará o evento de modo mais vivo na memória. Aquela marca permanece nele do mesmo modo que uma pegada permanece na terra. Entretanto, os momentos alegres também permanecem e podem dar a motivação necessária para que ele siga num relacionamento, numa profissão, numa vida de estudos ou numa dedicação religiosa. O melancólico é mais estável, seja na dor, seja no amor, no desespero ou no gozo. O melancólico cumpre como que a tarefa de ser a memória do mundo. Guarda as coisas, guarda os detalhes dos seus relacionamentos ou da comunidade espiritual a que pertence. Sob o impacto, o colérico se expande, já o melancólico guarda. Um pai melancólico é capaz de lembrar-se de modo muito mais adequado e preciso as razões específicas que conduzem à educação de um filho, as realidades que lhe representam sofrimento ou alegria, suas facilidades ou dificuldades, o que permite que seja um grande agente pedagógico. Professores melancólicos costumam ser excelentes, pois guardam no coração a natureza afetiva dos alunos com os quais estão lidando. Se o professor melancólico tem cultura, sente com exatidão o que o texto está ensinando, guarda-o no íntimo e consegue transmitir suas lições com muita profundidade. O melancólico, a propósito, tem grande tendência ao estudo. A arte também lhe é muito cara, por transmitir com profundidade e intensidade dimensões estéticas que produzem forte impacto no melancólico. Devido a esta facilidade, é preciso que o pai ou o terapeuta melancólico não superestime as sensações e os sentimentos dos outros. Enquanto o sanguíneo fala ao acaso sobre qualquer coisa, o melancólico ouve e guarda, e pode superestimar a sensação transmitida pelo sanguíneo. Pais melancólicos têm de estar muito atentos a situações em que um filho sanguíneo, por exemplo, sofreu uma perda ou derrota, expressando-a de tal modo que pode causar forte impressão nos pais.
Aquilo que para o sanguíneo não significou grande coisa, veio e desapareceu feito vento, um evento, enfim, superficial, pode ficar guardado dentro do pai melancólico enganosamente à maneira de um fato importante, com um impacto profundo. O melancólico deve perseguir a sabedoria ou a prudência, um certo peso e medida para conseguir manter-se a uma distância justa dos afetos alheios. Precisa perceber que certas coisas podem não ser tão graves quanto lhe parecem, que o que repercute muito em si pode não significar nada para o outro. Essa medida é fundamental no relacionamento amoroso, pois os melancólicos podem causar grandes dramas desnecessários por não compreenderem que uma demanda, queixa ou pedido do outro não significa mais que uma expressão superficial e sem importância. Pessoas que possuem esse temperamento precisam encontrar nos relacionamentos amorosos um lugar de confiança no qual possam expressar os seus afetos. De outro lado, quem convive com o melancólico precisa ser cuidadoso em ouvi-lo com calma. Agir excessivamente ao modo sanguíneo ou colérico gerará grandes desacordos com o melancólico, que pode fechar-se em si mesmo. A convivência com o melancólico deve ser fundada num esforço empático de ouvi-lo ao modo melancólico, com calma e sem respostas bruscas. Grande desafio para sanguíneos e coléricos, que, quando convivem com o melancólico, tenderão a dar soluções respectivamente sanguíneas e coléricas, o que leva o melancólico a um retraimento. Ele precisa de alguém capaz de reagir mais lentamente às suas demandas, porque pretende dar uma solução aos problemas desde um entendimento profundo, quer estruturar as impressões que recebe interiormente. Se não há acordo, o melancólico guardará dentro de si essas elaborações por medo de arriscar a relação em desavenças ou parecer desagradável. Nada mais ofensivo do que o colérico que pretende dar uma solução imediata para um problema que ocupa os pensamentos do melancólico por semanas. Aquela questão que já foi meditada profundamente e quando o melancólico revela um problema desse tipo para alguém, pretende antes informá-lo do que esperar uma solução. O mesmo se passa com o sanguíneo, que não raro nem mesmo oferece solução, mas presenteia o melancólico com uma piada, que diante de tais circunstâncias soará muito ofensiva. Não é tão difícil quanto parece lidar com o melancólico, ao seu próprio modo, dado que ele não exige solução, mas atenção, espaço para refletir com mais clareza. Precisa, no final das contas, de umidade, tarefa difícil para um colérico que naturalmente não a possui. O sanguíneo, por sua vez, possui umidade, e desde que diminui sua expansão para fazer prevalecer o úmido sobre o quente, isto é, simplesmente estar disponível para ouvir, envolver, abraçar, etc. A questão se resolve. Se um filho melancólico apresenta um problema para um pai sanguíneo, basta um cuidado carinhoso e atento, sem a pretensão de oferecer uma saída definitiva, pois não é isso que o filho almeja. O mesmo se pode se dizer da relação entre marido sanguíneo e esposa melancólica. O melancólico não quer uma solução que ele mesmo, afinal, há de elaborar. É vã qualquer tentativa de acréscimo, na maior parte dos casos, pois o melancólico já considerou tudo. Se o melancólico pedir ajuda a alguém, convém antes perguntar qual a solução que ele mesmo pensou. Não quer se expandir junto do próximo, mas quer um aprofundamento conjunto. Entretanto, a umidade é necessária para o melancólico, o que pode dar a entender que a relação ideal seja entre o melancólico e o fleumático. Não convém dizê-lo, qualquer relacionamento potencialmente pode ser bom, e os fatores neles implicados ultrapassam uma mera combinação de elementos. O convívio entre um pai melancólico e um filho fleumático, por exemplo,
pode tender à paralisia, pois não há nenhuma fonte de energia temperamental nessa relação. De onde virá? Ora, da cultura, do exercício do intelecto, da percepção que existem coisas importantes para além daquelas tendências cegas? O fleumático, simbolizado pela água, tem umidade natural. Logo, existe uma clara correlação entre este tipo e o melancólico. Ambos tendem para baixo num repouso, conseguem acalmar-se no mesmo ambiente. Dificilmente o fleumático irritará o melancólico, ao menos do ponto de vista estrito dos temperamentos. A relação entre dois temperamentos tende a ser mais natural. A relação entre um fleumático e um melancólico precisa procurar elementos que rompam a paralisia da combinação de duas friezas. Do contrário, pode-se construir um relacionamento demasiado monótono e rotineiro, sem a vida ou renovação necessária. Mesmo parecendo antinatural para ambos, será preciso incluir gatilhos de expansão, como passeios mais frequentes ou projetos a planejar. Principalmente o melancólico pode conduzir esse processo, pois será capaz de entender estruturalmente o problema do relacionamento e propor ao fleumático soluções pontuais, como, por exemplo, tirar férias, visitar um parente, etc. Pessoas com temperamento melancólico produzirão grandes coisas na humanidade, por serem capazes de debruçar sobre um tema, aprofundando até resolvê-lo por completo. Há grandes intelectuais e santos melancólicos, tendo já compreendido que ser um melancólico não é sinônimo de ser triste, pois a mesma capacidade de se aprofundar na tristeza também o permite se aprofundar na alegria, na dimensão da nobreza, da beleza, da justiça, que são os principais anseios melancólicos, dada sua natureza estrutural, somente realizável no mundo supramaterial. O melancólico quer viver no reino da nobreza, da justiça, da prudência. Dos 4 atos espirituais, presença ou virtude, jejum, esmola e oração, a que guarda maior identificação com o melancólico é a presença ou virtude. Todos, sem dúvida, precisam encontrar essas 4 realidades, mas cada um deve dar uma atenção maior a uma delas, de acordo com as facilidades e dificuldades associadas a cada temperamento. O melancólico tem potencialmente mais facilidade em aplicar técnicas para a conquista da virtude ou presença, embora exista o risco de que se feche por excesso nessa mesma busca. O colérico consegue queimar deixando a marca da esmola, mas também pode confundir-se sem notar o alcance do próprio ato. Todo o sentido dessa adequação está dada no foco de atenção para cada temperamento. Cada um possui tensões que podem ser harmonizadas desde que sua atenção se concentre numa prática espiritual adequada. É pela via das virtudes, portanto, que o melancólico mais facilmente adentra a religião, pois é de seu natural aspiração a ser justo, prudente, equilibrado e nobre. Há nele um desejo por ordem. Quando o melancólico tem notícia da religião, a enxerga como um caminho a ser trilhado, e inclusive é essa imagem da via muito comum na hagiografia, porque muitos foram os santos melancólicos. O exercício da presença traz um grande benefício para o melancólico, o olhar que se lança para o ser e declara que o ser é, a contemplação dirigida à natureza e culmina na percepção que as coisas são. A sensação de estar presente dá ao melancólico a força que naturalmente lhe falta, a expansão que não possui. Isso dá ao melancólico alguma solidez expansiva, agente, uma solidez, portanto, fundada na ação. A despeito de pretender ou não trilhar uma vida espiritual, o exercício de presença é necessário ao melancólico como um modo de produzir uma ênfase nas ações, gerando amadurecimento e estabilização dessa desarmonia interior.
O exercício de presença não é senão o que tratamos na introdução deste livro, um exercício de observação da natureza, a busca de uma presença corporal logo de manhã, uma tomada de consciência vital, a experiência da própria presença. Por esse exercício, a ação do melancólico toma forma, solidez, consistência e substância, e assim ele se encontra um movimento que não é natural à sua natureza de pedra. No melancólico não existe só a tendência ao apetite irascível, mas também uma tendência à contração. O melancólico não se deve deixar abater pelos rótulos sociais que procuram identificar o seu movimento de contração a uma tendência negativa. O temperamento melancólico, ao contrário, é profundo. Sua presença é fundamental nas relações humanas, pois exerce a função, como dissemos acima, de memória da comunidade. Guarda as informações e se pronuncia após longa elaboração como verdadeira substância. A melancolia, no sentido temperamental, não é sinônimo de sobressenho contraído, e sim de amplitude vital. Não a amplitude ascendente dos coléricos e sanguíneos, mas uma amplitude, por assim dizer, subterrânea, de reserva, uma profundidade que, quando articulada com uma personalidade desenvolvida, pode exercer o papel de fundamento para outras tantas pessoas.